ele faz os comentários para mim. Mas, enfim, sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade, prestar atenção, para que vai ser gravada. Ser transmitida, né? Ser transmitida e aproveitem ao máximo. Eu preciso saber se já está ok para eu saber se eu falo só para cá ou se já está no YouTube. Ramon, você pode me... Pode começar o da slide no YouTube, não. Tá, mas eu vou... Bota esse, deixa esse e vai passando o outro, né? Já tá na transmissão, não é? Isso. E você tem como checar aí se as pessoas estão escutando bem, pergunta aí para poder a gente ver. Boa tarde, Rodrigo disse que a reunião do GEP, Grupo de Estudos Psicológicos e Psiquiátricos, só esqueceu de dizer que o GEP existe desde 1958, então são mais de, aí daqui a pouco são 60 anos, né? De atividade. Obviamente eu não era nem nascida, mas desde que o Dr. Lamartine era estudante no Pedro II, ele e outros colegas do curso de medicina e na sequência depois outras pessoas fundaram esse grupo de estudo e que desenvolve várias atividades. Uma delas é esta, que é a reunião gratuita do sábado, todos os sábados, tendo a oportunidade da gente discutir. O que a gente vai conversar agora é exatamente algo que eu acho que vale para a gente conversar no começo do ano. Como o Rodrigo disse, e tem um livro, na realidade o que a gente vai conversar é sobre uma abordagem de um livro que tem o mesmo nome, Inteligência Afluente, e que eu achei que valeria a pena assim, a gente conversar, não só para estimular vocês a terem essa perspectiva de o começo do ano já com uma possibilidade de um planejamento, de ter ideias de melhoria, de crescimento, mas também, inclusive, para o grupo mesmo em si aqui, e claro, quem estiver de fora também, se interessar em fazer, eu pensei em fazer um projeto piloto de ver se funciona do jeito que o livro diz que funciona. Parece que funciona. Então, quem tiver interesse depois pode falar comigo, com o Rodrigo, com o Ramon, a gente vê um modo de fazer uma oficina, fazer uma coisa que a gente botar essa mão na massa mesmo, tanto para fins individuais quanto para o próprio grupo, porque essa ideia, muitas vezes as pessoas pensam que o que a gente vai conversar também, que é só uma maneira de você se organizar financeiramente, ter uma educação financeira, e isso tem a ver com o começo do ano, de a gente poder aí avançar, crescer nesse sentido. Mas a ideia é que não seja isso. A gente vai poder ter uma visão desse conceito. E eu achei que o livro, inclusive quem quiser adquirir, né, esse livro aqui, ele parece, já tá no YouTube mesmo, né? Ele parece livro de prateleira de supermercado. Mas eu tinha ganhado esse livro em 2015, né, há 6 anos atrás, de um seminarista, de um aluno. E aí, por acaso, não tinha lido, não tinha nem tomado consciência dele, mas quando, esses dias aí, ele, lá nas mexidas dos meus livros, lá em casa ele apareceu, eu resolvi lê-lo no final do ano, e aí sim vi que tem coisas práticas interessantes e tal. Eu vou só pedir viu, Ramon? Para ou fechar essa porta, ou ver como é que a gente não tem ruídos de fundo lá de fora. E aí eu queria começar chamando a atenção sobre o que é inteligência, né? Porque essa palavrinha aí ficou muito usada popularmente, no sentido de que existe inteligência, aquela ideia inicial de alguém que é inteligente, no sentido de que tem uma boa capacidade verbal, tem uma capacidade de raciocínio lógico, abstrato, espacial, enfim, aquela inteligência intelectual, como a gente diz. E depois, nos anos 80, 90, começaram a surgir outros índices de inteligências, outras
que não são inteligências novas, mas outras abordagens da inteligência, que é a inteligência emocional, a inteligência espiritual, e agora vem essa história da inteligência afluente, que parece que não pegou muito, né? Porque eu acho que vocês talvez não tenham ouvido falar dessa expressão inteligência afluente. Mas o que é inteligência? E aí eu já preciso que esteja na tela o próximo slide, para a gente entender por que é útil a gente poder pensar esse tema e aplicar nessa ideia do que eu pensei da gente aplicar aí como inteligência fluente. Então, a primeira coisa é que quando a gente diz assim, inteligência, a gente não está dizendo assim, porque fulano é muito inteligente, não está fazendo uma avaliação da inteligência. A ideia de inteligência em si é uma função, uma capacidade, uma habilidade que todos nós temos em graus diferentes de desenvolvimento, não necessariamente que a pessoa já nasce pronto com aquele padrão de inteligência, mas é algo que vai evoluindo, que vai maturando, que pode ser estimulada, que é a capacidade da gente captar, fazer uma espécie de leitura numa visão, numa expressão muito ampla da realidade. É a gente conseguir compreender, a gente conseguir entender o que está em torno de nós e, claro, quanto mais eu puder perceber modelos, formas mais gerais, mais abstratas, mais aplicabilidade eu vou ter aos meus conhecimentos. Então, não é só, eu li um livro e fiquei com aquilo na minha cabeça, eu me lembro de datas. Não, a função inteligência, porque, claro, alguém pode ler algo e ter uma boa memória e não ser inteligente. Alguém pode ter uma capacidade específica de realizar uma atividade só numa área de conhecimento ou uma coisa mecânica, concreta, e isso não significa necessariamente que ele seja capaz de expressar uma série de consequências, de desdobramentos da inteligência na prática. Então, quando alguém... Em psicologia, quando a gente às vezes se usa determinadas expressões meio herméticas, assim, a gíria nos ambientes psicológicos, e aí a gente diz assim, para dizer que alguém é inteligente, fulano tem um alto grau de saturação do fator G. Então, eu acho que você já ouviu essa expressão, mas você quer dizer o quê? Que em várias áreas, esse G aí é geral, ou seja, a pessoa tem uma capacidade de, em vários aspectos da vida, conseguir perceber, conseguir captar quais são as regras, qual é a lógica daquilo ali. E aí sim, claro, tem pessoas que são mais verbais, outras que são mais com raciocínio matemático, abstrato, outras com raciocínio espacial, e isso tudo faz parte dessa capacidade de entender a realidade. Então, inteligência, a palavra em si quer dizer intelligere, que é essa capacidade de fazer esse entendimento. Na realidade botar para dentro, fazer escolhas, estabelecer conexões entre percepções, entre memórias, em todas essas funções, para que aquilo que eu esteja compreendendo da realidade esteja mais perto da realidade, ou seja, tem um grau de aderência maior à realidade. E isso, claro, vai ter uma consequência. A consequência, assim, é quase que uma cobra engolindo o próprio rabo. A consequência de ser inteligente é ser inteligente, ou seja, ter ações, acertar mais do que errar, porque você exatamente está captando mais. Então, essa tautologia, como a gente diz, mas eu não estou querendo usar expressões técnicas, é essa condição de eu percebo bem, eu formo um bom modelo, eu estabeleço ali o quadro, o cenário do que significa aquilo ali, e com isso eu consigo transpor aquela informação, aquele raciocínio, aquele cálculo para outros espaços, outras situações. Então, se eu tenho, por exemplo, uma situação de uma progressão matemática, e que se a pessoa captou aquela lógica, se eu disser 2, 4, 6, naturalmente a pessoa vai dizer que o número da sequência é 8, não é? Porque ela captou que
a cada um some 2. Então, essa captação, quanto mais abstrata for, quanto mais... E o que é que significa abstrata? É que se aplica a muito mais coisas do que só a sua experiência concreta ali. E aí, esse índice de inteligência, ele foi, ao longo do século XX e agora no século XXI, aperfeiçoado, né? Esse QI, né? Todo mundo achava que só ser inteligente era ter um QI alto, que significava, na prática, ter uma capacidade de realizar funções que eram avaliadas e, sendo avaliadas, correspondiam à idade cronológica, né, a idade que a pessoa tinha, e se ela pudesse ter funções de algo que era além daquela idade, por exemplo, uma criança de 3 anos fazendo coisas que uma criança de 4 anos faz, no comum a gente diz, essa criança está mais desenvolvida, essa criança está mais inteligente, mas isso não é uma fatalidade no sentido de dizer assim, uns são e outros não são. Não, isso depende de muitos aspectos, alimentação, estímulo, a ambiência da pessoa, o ambiente que vai facilitar aquilo ali dentro, claro, também das características próprias de cada pessoa. E aí, quando se falava em inteligência QI, né, quociente de inteligência, esse conceito que eu estou dando aí para vocês, de fato, as pessoas pensavam que o técnico, né, o psicólogo, o médico, estava avaliando exatamente essa realidade, digamos assim, que é essa função dentro da mente. E, de fato, ele estava avaliando, né, o que se avalia são comportamentos, são índices, são sinais, são pistas de que há uma correlação entre aquele comportamento e um nível de funcionamento mental naquela direção. E isso foi visto que não era suficiente, digamos assim, né? Eu não vou dar aula de inteligência para vocês aqui hoje, mas só para ficar registrado que aqueles índices, aqueles testes psicológicos e tal, eles foram criados por uma necessidade coletiva, na época da guerra, de se avaliar pessoas para irem para a guerra, os soldados que tinham as habilidades, etc. Então, foi uma maneira de fazer uma avaliação coletiva rápida para uma necessidade de guerra. E aí Gesell, que foi o criador desse quociente de inteligência, etc., e outros que foram desenvolvendo os testes cada vez mais adequados, aperfeiçoados, mais abstratos, como eu disse, menos ligados a uma situação concreta, mas isso não era suficiente para uma pessoa, para se dizer que uma pessoa é inteligente, porque eu posso ter inteligência nesse sentido que a gente está colocando, a inteligência de ser a capacidade, de ter essa habilidade, ter essa capacidade de captar a realidade, de perceber qual é a lógica da realidade e agir dentro daquilo ali. E aí, nesse sentido, a gente vai dizer que a inteligência emocional já veio para dizer que existem também outras formas de fazer essa adaptação à realidade, que não seja só cálculo, que não seja só verbal, mas que seja também afetiva, social, emocional. Foi o que ficou na moda, foi algo que ficou muito disseminado, muito publicado, muito divulgado, chamado Inteligência Emocional, que é um livro até de Daniel Goleman, um psicólogo importante nisso aí. E que é um conceito interessante. A ideia de que você, juntando os aspectos intelectuais, a capacidade de formar bons modelos intelectuais e você ter habilidades emocionais, essas duas coisas potencializam bastante aí a eficácia pessoal, a adaptação pessoal da vida. E aí tem a inteligência espiritual, que a gente não vai falar sobre isso, inclusive acho que tem uma live minha sobre inteligência emocional, inteligência espiritual nesse mesmo canal, depois quem tiver interesse pode ver. E aí, o que é que eu pensei de que seria interessante? Por que eu achei que é interessante a gente conversar sobre esse tema do que está se chamando aí, esses autores, de inteligência fluente? Porque é uma maneira de integrar fatores intelectuais, emocionais, mas que tem um sentido maior, uma síntese aí bem interessante, que tem a ver com saber ganhar dinheiro, saber crescer financeiramente, ter essa administração, esse amadurecimento do ponto de vista financeiro, patrimonial, que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade,
Tem muita gente que tem muita inteligência intelectual, tem muita inteligência até emocional, mas muitas vezes não tem, não usa isso adequadamente para ganhar dinheiro, ou então tem gente que ganha muito dinheiro, mas não sabe ser feliz, né? Então, a ideia de inteligência afluente aí é como você fazer uma conjunção adequada, uma compatibilização de realização pessoal, de ter paz, ter alegria, estar satisfeito, estar realizado do ponto de vista pessoal e também poder fazer isso com dinheiro. Então, se eu puder ser feliz com dinheiro, é melhor do que ser feliz sem dinheiro. Se eu tiver só o dinheiro, a partir de um certo patamar, como eles observaram, e a partir de um certo patamar, não vai fazer eu ter diferença na minha vida se eu tenho 8 milhões ou se eu tenho 10 milhões. Então, a condição também de só ter dinheiro não é um índice de que você realmente tenha capacidade de usufruir adequadamente, de uma forma integrada na sua vida, essa questão de realização, satisfação e realização financeira também, de administração financeira. Aí, só situando, eles dizem que é um casal de psicólogos e eles têm um instituto nos Estados Unidos que, traduzindo, finanças, escolhas e significado. Ou seja, perceber de que nós não temos assim, não adianta só você, como eu disse, ter um bocado de dinheiro ou ter um emprego que você não gosta de trabalhar, que você, mesmo que ganhasse 100 mil reais, mas você não tem disposição de fazer aquele trabalho, e é o seu trabalho, mas você tá fugindo dele, enfim. Isso não é inteligência afluente. Aí, aos poucos, o conceito ele é mais, eu diria, mais metafórico, no sentido de gerar uma imagem para a gente entender essa ideia de afluição, de coisas que vêm para você positivamente, mas a gente entender que o que eu achei interessante é que, como eles, né, esse casal, eles começaram a trabalhar com pessoas que eles cunharam, inclusive, essa expressão da riqueza inesperada. Eles viram pessoas, atendiam pessoas que os procuravam naturalmente porque estavam ricas de repente, ou porque tiraram na loteria, ou porque receberam uma herança, e depois que elas estavam com aquilo ali resolvido, digamos assim, a condição financeira era muito boa, eles estavam angustiados, eles estavam sem saber o que fazer, eles tinham perdido o sentido da vida. Então, perceber que não é assim, se você tiver alguma riqueza, é melhor saúde do que riqueza. Não é nesse sentido. Pode ser tudo junto, mas que há uma série de dificuldades concretas se você não administrar com essa perspectiva, que é essa ideia dessa inteligência afluente. Então, a ideia do livro é pretender ensinar sobre pessoas que são financeiramente bem-sucedidas como modelos, né, como fontes de referências e ideias, e o que elas fizeram para ter isso, né? Então, há um modus operandi, a gente pode perceber coisas que essas pessoas fazem, modos como elas percebem as coisas e como quem não tem essa facilidade ou quem não chega nesse nível não consegue fazer esse caminho das pedras. E além disso, além da riqueza, a fluência nesse sentido de riqueza material, essa questão do significado de realmente a pessoa compatibilizar realização e alegria, felicidade e satisfação pessoal. Pode passar, amor. Então, nesse sentido, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. No sentido de, a gente só vai chamar de inteligência afluente a situação onde a pessoa tem riqueza, e riqueza aí não significa ser milionário, a gente vai falar sobre isso, mas se a riqueza estiver associada, ou o remédio, a pessoa está remediada financeiramente, então, satisfeita financeiramente, se aquilo significar também que ela está feliz e que ela está realizada pessoal e profissionalmente. Então, a ideia é essa conjunção de perspectivas que levam a essa afluência, que é esse estado de fluxo, de atração de coisas boas, de estar vindo nesse caminho aí,
esse tipo de situação. E aí o que eu achei interessante, que é isso que a gente vai começar a ver até agora, a partir de agora, é que o método que o livro usa, o método que esse instituto usa, por isso que eu disse que é um desafio, eu achei que era interessante, se quem tiver interesse, da gente fazer um plano piloto. Vamos botar em prática, vamos fazer esses exercícios que ele diz, né, que hoje, claro, a gente não vai fazer aqui, que é uma coisa, é um processo, mas assim, a metodologia, ela é de uma maneira muito, que é fácil colocar em prática, que eles quase que dão um passo a passo, quase pega na mão para poder fazer, você poder realizar aquilo ali, as sugestões que eles estão dando para você conseguir realizar essa ideia, esse padrão. E aí é um plano de 3 meses, eles dizem 3 meses no sentido do que você vai fazer, do que você vai cultivar de avaliação, de percepção de como é que está as suas áreas aí dessa inteligência e como você pode desenvolver. Pode passar. Então, a propaganda, digamos assim, que é uma forma também da gente fazer uma avaliação rápida, uma maneira de despertar o interesse sobre esse assunto. Eles fazem, né, praticamente tudo que não tá, tudo do livro não está aí não, mas 90% do que está aí está no livro, né? Inclusive eu sugiro vocês, quem tiver interesse, de adquirir, vale a pena para fazer suas anotações, enfim. E aí, como uma maneira de despertar para as pessoas pensarem que é interessante que elas façam alguma coisa, que elas tenham algum controle sobre essa inteligência afluente, eles colocaram algumas assertivas, né, algumas frases que servem para a gente pensar se aquilo tem a ver com a gente em algum ponto, né, não precisa ser tudo, mas pode ser um ou outro, como uma maneira de estimular para que a gente tenha faça alguma coisa a respeito, tenha esse controle sobre a inteligência fluente, ou seja, uma maneira da gente desenvolver a inteligência fluente. O primeiro passo é a gente perceber se na vida da gente, e eu acho que é uma coisa muito comum, mesmo que seja em grau menor ou maior, em momentos diferentes da vida da gente, a gente vai ter esses questionamentos e isso vai ser um estímulo, é como uma motivação para a gente dar valor, a gente perceber que é importante a gente fazer alguma coisa a respeito de como a gente incrementar a nossa inteligência fluente. Então, por exemplo, sinto que nunca tenho o bastante, né? Essa sensação de que... E isso tem gente que pode ser milionário, mas sempre tá pobre. Eu conheço gente, a mentalidade de escassez, que ele vai chamar a atenção disso aí também, como a gente desenvolve uma espécie de psicologia da realidade, da nossa relação com o mundo material, que implica a gente sempre ter a sensação de escassez, ou então a sensação de abundância, de sempre ser possível ter uma renovação, enfim. Então, perdi o sentido de onde eu quero chegar, não tenho tempo suficiente para fazer o que gosto, nunca tenho tempo bastante para passar com os entes queridos. As pessoas querem mais do que eu posso dar, eu não estou exercendo meu potencial. Então eu acredito, né, a gente não tem tempo de parar e nem é o objetivo de perguntar a cada um de vocês se em algum desses casos aí vocês se enquadrariam, né? Se vocês se identificariam com alguma dessas assertivas aí relacionadas com a vida concreta do momento atual que vocês estejam vivendo. Eu acredito que, eu vou dar de barato, que alguma coisa aí fez uma ressonância dentro de vocês ou de quem está assistindo pelo YouTube. Pode passar, Ramon. E aí, tem outras, né? Eu não devia estar vivendo assim, o que é que aconteceu, porque muitas vezes as pessoas vão ao longo da vida, né? Tem algumas pessoas jovens aqui na sala, mas tem muitas pessoas que a chamada crise da meia-idade, 40, 50, 60 anos, é a pessoa ficar repensando que antes ela tinha certos valores, agora ela se desperta, né, se descobre como não estando coerente com aqueles valores, e isso é uma das coisas da inteligência fluente, você está coerente com os seus valores, a gente vai conversar sobre isso também. O que me fazia feliz não me traz mais felicidade, tenho medo do futuro,
existe uma disparidade entre como eu gasto o meu tempo e o que realmente eu quero fazer, que é uma coisa muito interessante que a gente vai ver aí adiante, que é essa condição. As pessoas, quando começam a perceber que elas dizem uma coisa, né, que querem, que valorizam, que acham que aquilo é mais importante, etc., mas quando você vai pegar o tempo que ela usa, que ela destina para fazer aquilo que seria coerente com aquele valor dela, ela não está fazendo aquilo. E isso muitas vezes acontece sem a pessoa perceber, né? É óbvio que ninguém está fazendo um julgamento moral de que a pessoa está dizendo aquilo só para constar, nem nada. A pessoa acredita mesmo, mas ao longo da vida muitas linhas de força podem desviar desse fluxo, né, dessa afluência aí, que é o que eles estão chamando a atenção. Então, estou passando pela vida, simplesmente não me sinto satisfeito, queria mais do que isso. Então, esse mal-estar, digamos assim, ou esses sininhos aí que podem tocar em algum momento da vida, no começo da vida profissional, no meio, no final, tudo isso para fins de uma motivação, de a gente valorizar esse cuidado, né, esse exercício dessa inteligência fluente, eles colocam como uma provocação que eu acho que é interessante. Então, esse despertar, muitas vezes a gente nem faz uma correlação de que aquilo ali pode ser feito algo a respeito e que a gente pode fazer uma mudança. E aí, o que é que, se a gente fosse fazer uma descrição das facetas, né, das faces, você imagine uma esfera que tem várias facetas, né? E aí eles dizem que a inteligência fluente, ela é a composição dessas 7 coisas. Obviamente, vocês já entenderam que se eles são um instituto relacionado com essa questão de investimentos, de administração material, mas de gente que é rica, etc. e tal, o primeiro aspecto aí, que na realidade todos têm a mesma importância, não é uma coisa depois da outra, mas a linguagem não permite a gente falar tudo ao mesmo tempo. Então, 7 aspectos, 7 componentes da afluência é o dinheiro suficiente para atender às necessidades e seus desejos, que a gente também vai conversar aí, que isso é uma coisa relativamente lugar comum, né? Essa diferença entre necessidade e desejo. Fazer um trabalho que gosta, e que gosta tanto que você perde a noção do tempo quando você está fazendo aquilo ali, aquilo que você poderia se dispor até a fazer sem precisar necessariamente ser remunerado, até se ter essa disposição, ter relacionamentos que proporcionem alegria, satisfação, ter segurança, né? Ser seguro, ter autoconfiança física e mentalmente e emocionalmente, ter poder, que aí eu vou dizer daqui a pouco, vocês vão entender melhor, não é poder no sentido político, inclusive podendo ser o poder político, mas é uma noção muito mais ampliada, viver uma vida que tem sentido e propósito e manter uma boa saúde, divertir, estar satisfeito. Então, é como se fosse assim, do jeito que a inteligência intelectual, que eu disse para vocês, o componente de raciocínio verbal, raciocínio espacial, raciocínio abstrato, eram componentes dessa inteligência intelectual, a primeira noção da inteligência, os componentes da inteligência de afluente, a gente poderia dizer essa capacidade de ter uma boa administração financeira, de ter uma capacidade de se relacionar bem com as pessoas, de ter uma vida com propósito, de ter essa segurança, de ter essa capacidade de manter bem sua saúde, disso tudo para fazer com que você esteja realizado, satisfeito, né, alegre, feliz e com dinheiro. Então, aquele tripé inicial vai se conformando agora com mais aspectos, destrinchando-se esses 7 aspectos que estão ali relacionados. E aí, a ideia, a diferença entre necessidade e desejo, né? Isso era até uma coisa que deveria ser ensinada na escola, mas eu acho que talvez vocês já tenham escutado muito isso, essa ideia de que o que é a necessidade é o conjunto de necessidades, como o nome diz, né? Mas de demandas que nós temos para comer, para as necessidades básicas, né? Para comer, para ter saúde, para ter uma segurança, ter um ambiente onde você mora, etc. Então,
Esse direito tributário, a gente diz assim, o mínimo básico, né, o mínimo vivencial, aquilo que as pessoas todas precisam ter no mínimo isso para poder ser suprida a sua necessidade de vida. Então isso é o que está sendo chamado de necessidade, que é como se fosse assim, um desejo razoável, um desejo real que você precisa daquilo. E o desejo é uma necessidade supérflua, né? É uma coisa que você acha que precisa, mas você não precisa. Você está fazendo, está comprando, está por alguma razão para compensar algum sentimento de inferioridade ou para seguir a moda, alguma situação que não é uma necessidade real. Só que necessidade e desejo são duas coisas importantes. O problema é você não usar a sua inteligência fluente, né, como a gente está falando aqui hoje, para que o suprir necessidades fique frágil, fique abaixo do que seria necessário, porque você fez alguma coisa inadequada, provavelmente através de satisfazer certos desejos. Então, quando você satisfaz adequadamente suas necessidades em termos financeiros, digamos que as necessidades mesmo que a pessoa precisasse suprir significasse, sei lá, 5 mil reais. É impossível, né? Mas digamos abstratamente. E a pessoa tem desejo de comprar uma bolsa, de viajar, etc., que não é necessidade, mas ela tem a condição de fazer isso porque ela ganha, sei lá, 20 mil reais. Então, aquilo que ela consegue realizar, suprir de necessidades e desejos, se estiver dentro do que ela ganha, não tem problema nenhum, está ótimo. E se ela puder fazer isso frutificar, crescer mais ainda, melhor ainda. Então, não é aquela ideia de, você vai ser um perdulário, você vai ser um pródigo, porque você está gastando demais só com desejo. Mas se isso não lhe faz deixar de pagar alguma conta, não tem problema nenhum, porque se você tem esse dinheiro, se você faz crescer esse dinheiro, que lá adiante a gente vai conversar sobre isso. Então, essa ideia é que o valor que se atribui a esse meio de realização das nossas necessidades e desejos, que a gente chama de dinheiro, mas podia ser qualquer outra coisa, essa relação dentro desses parâmetros, né? Ninguém vai dizer que, sei lá, uma pessoa que ganha 100 reais para se manter, é possível ela fazer isso, né? A gente está falando do razoável, né? Daquilo que é real, que é possível. Então, se a pessoa consegue ter essa relação adequada, ela vai administrar de uma forma que ela vai não estar com aquela sensação de que nunca aquilo é suficiente. Não, ela vai ter uma sensação de que é possível, que ela pode desenvolver, que ela pode ter o suficiente para realizar todas essas necessidades e esses desejos. Mas se alguém não tem uma facilidade disso, ou tem alguma dificuldade mesmo, etc., nunca o dinheiro vai ser suficiente. Ela pode ganhar na loteria, como muitas pessoas ganham, e com isso ela torra ali o dinheiro e tal. 2 anos depois, 70% das pessoas que ganharam na loteria e ficaram milionários estão do mesmo jeito que estavam antes de ganhar na loteria. Então, o que está se chamando ali a atenção é que não é o dado físico, concreto, mecânico, material. É o significado, é o sentido daquilo para realmente você ter uma amizade com o dinheiro. Porque o dinheiro está sendo ao seu serviço e não você é escravo dele, sempre achando que nunca é suficiente. Então, não existe uma quantia de dinheiro, né? Não existe uma quantia em dinheiro, assim, real, concreta, para responder essa pergunta. E por quê? Porque, como os psicanalistas dizem, o desejo é da ordem de um saco sem fundo. Quanto mais você tiver só desejo e for lidando com aquilo ali, se é só para suprir essa condição sem uma harmonia com aqueles outros aspectos, nunca vai ser suficiente o dinheiro. Sempre você vai estar com aquela sensação de que não tem dinheiro, porque você até constrói o meio daquilo ali faltar realmente. Então, nesse sentido, essa descrição, né, esse modus operandi, esse modo como aquelas pessoas que eles analisavam
o que eles faziam para ter essa riqueza, essa condição. Aí ele diz pessoas, que aí eles chamam pessoas afluentes, que vocês já entenderam que não é só pessoa rica, né? Eu posso ter alguém pobre, mais afluente do que um rico. E pobre no sentido não seria no sentido do que eu estou chamando de pobre, mas no sentido do que um rico chamaria de pobre, que ele não sabe como é que aquela pessoa vivendo naquelas condições pode ser feliz, pode ter uma rede de apoio, enfim. Então, pessoas afluentes usam o que tem, né, materialmente, que seja, para desenvolver uma estratégia financeira para poupar, gastar e compartilhar. E essa transferência desse dinheiro, ou seja, o dinheiro que vai para gastar, o dinheiro que vai para compartilhar, para doar, para ajudar os outros, o dinheiro que vai para poupar, essa transferência baseia-se em valores essenciais e ela é sustentável a longo prazo, ou seja, o critério não é, hoje eu tenho 100 mil que eu ganhei da loteria e por isso eu pego e distribuo esse dinheiro e daqui a 10 anos eu não fiz render esse dinheiro para poder, se eu quisesse doar também, eu gastar, poupar. Ou seja, é como se fosse um soluço, né? uma explosão ali que não é sustentável. Então, tanto o elemento de eu estar coerente com os meus valores, alguém pode, né? Nós conhecemos gente que pega o seu dinheiro e parte dele ajuda concretamente pessoas, faz diferença na vida das pessoas. E isso é um exemplo que a pessoa está fazendo isso relacionado, né, atendendo, coerente com os seus valores essenciais de generosidade, de amor ao próximo, etc. e tal. Então, a ideia de você só vai ser afluente e vai poder ser, inclusive, afluente financeiramente se essa sua conduta, seus comportamentos, seus valores estejam alinhados nessa direção. Uma direção mais ampla do que simplesmente viver para ganhar dinheiro. Acho que tá claro isso aí, né? Pronto, pode seguir. Então, nesse sentido, a gente vai ter algumas características, a gente não falou assim, tem os 7 componentes, né, da inteligência afluente, e aí a gente vai ver que eles têm umas características que depois vão ser transformadas são princípios, vão ser transformados em comportamentos e atitudes e em ação. E a ideia, adiantando aí para vocês, a ideia desse plano é como você pode avaliar isso que a gente vai ver a partir de agora, avaliando, seguindo certos critérios, seguindo certos métodos, descobrir, fazer um processo de autoconhecimento, como isso vai significar uma avaliação também de o quanto você percebe isso, quer isso, e o quanto você está fazendo ou não está fazendo, para gerar um plano, um planejamento, ações concretas, e sim, a parte mais importante final é agir, é colocar em prática aquilo ali. Mas começando, a gente fazendo esse desdobramento, esse destrinchar dessas facetas aí da inteligência afluente. Então, fazer um trabalho de que gosta, eu acho que tinha... Sim, o primeiro a gente já falou que é exatamente essa história, ter o dinheiro para suprir as necessidades, suprir os desejos. Então, o primeiro aspecto que a gente associou lá, essa questão das finanças. Agora já é o outro aspecto de fazer um trabalho que gosta tanto que a pessoa perde a noção do tempo. E aí a gente vai ver que, realmente, se você tiver fazendo algo, a gente vai ver que esses trabalhos, as realizações, tem vários fatores aí dos valores que incidem, mas um índice, né, uma pista para você pensar, se você está fazendo um trabalho que você gosta tanto, que perde a noção do tempo, que até se disporia, se necessário, a fazer de graça, aquilo ali é um sinal de que você está afluente nesse aspecto. Então, afluência significa fazer um trabalho de que a pessoa gosta tanto que o faria mesmo sem ser pago. Ela entra num estado de fluxo. Essa ideia de fluxo, de estado de fluxo, é uma ideia que de vez em quando as pessoas falam, mas qualquer dia eu vou dar a gente faz uma palestra só sobre isso, mas é uma ideia muito interessante. A ideia de que quando você está nesse mood, nesse espírito, você está com aquela motivação, você está com dominado por aquela vivência,
de que aquilo ali é ótimo, que você está gostando, que você quer aquilo ali realmente, você está com o coração ali, se a gente pudesse dizer assim, tudo flui. É como se fosse o contrário da má vontade, do que é fazer a coisa emperrando, alguém tem que ficar puxando, lembrando e tal. Não. Quando você está nesse estado de fluxo, você faz, se lembra, ninguém precisa lembrar, as coisas são mais fáceis, aquilo que poderia acontecer para dar errado não acontece, aquilo que precisa acontecer até como uma surpresa boa acontece. Então é uma sintonia com o campo, como a gente diz. Aquilo está de um modo naturalmente fluindo para poder ter essa condição de realizar o trabalho, que obviamente no comum você vai ganhar dinheiro com aquele trabalho, mas você não vai ter você não está fazendo aquilo só por causa de um dinheiro, né? Então, o dinheiro não quer dizer que não venha, ele pode até vir muito, né? A ideia é que quanto melhor você faz um trabalho, quanto mais você gosta de um trabalho adequado, você está coerente, a tendência é prosperar. Então, não importa o quanto o seu salário é alto, você não será fluente enquanto passar o tempo fazendo algo que você não adora fazer. Então, a pessoa pode até assim, ela ganha muito, mas a Bíblia diz isso, né? Você muitas vezes passa a vida se dedicando, trabalhando, juntando dinheiro para depois ter que gastar aquele dinheiro na velhice com doenças e tal. Então, é essa ideia de você poder se realizar no seu trabalho. O seu trabalho é uma expressão de sua colaboração com o mundo, mas ter esse lado aprazível, né? Lúdico, aquilo que você faz porque gosta de fazer. Claro que eu diria que muita gente, não sei a estatística, mas muita gente que tem pelo menos uma diferenciação de formação e tudo mais, em tese, as pessoas sortudas que fazem aquilo que elas escolheram fazer, que quiseram fazer, que estudaram para fazer, que se sentem com talento para fazer e gostam de fazer. Então, é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é o lado do relacionamento das pessoas. Então, se na realidade você tem relacionamentos que lhe deixam à vontade, lhe deixam satisfeitos, né? Então a fluência aí significando ter relacionamentos satisfatórios e que deixam a pessoa feliz e satisfeita, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Claro que ninguém é ingênuo para dizer que não existe alguma situação de antipatia, ou de que os santos não se batem, como as pessoas dizem, ou não são da mesma tribo espiritual, ou é uma pessoa antipática, ou tem algum desafeto. Ninguém está dizendo que na vida não possa existir isso, mas a gente está falando do percentual, da estatística, né? Então, se você está num ambiente que você se dá mal com todo mundo, né? Você está insatisfeito, só vivendo defeitos, se você está chateado, ou que você não tem esse convívio, é essa ideia de que você não está sendo afluente nesse aspecto do relacionamento. Então, pessoas com quem você realmente tem uma boa relação, as quais que lhe proporcionam um verdadeiro bem-estar e satisfação. E aí isso não quer dizer que precisa ser 1 milhão de amigos de Facebook, né? Ao contrário, eu diria. Há uma linha terapêutica muito interessante, terapia da realidade, que diz que se você tiver uma pessoa para quem você é importante e que você seja importante para aquela pessoa e ela seja importante para você, se tiver uma, você está salvo nesse sentido. Se você tiver mais, ótimo, mas o mais importante é ter essa condição de lealdade, de se sentir bem, de gostar de estar junto. Então, ou seja, você ter essa condição de relacionamentos que proporcionam a alegria, não é só relacionamento por relacionamento, e claro, afetivo, social, familiar, de amigos mesmo, né? Tudo isso vai facilitar. Então, a gente já viu dinheiro, trabalho, né? Relacionamentos, vejam que são aspectos que vão formando a vida da gente, né? A vida como um todo vai sendo realizações nessas dimensões, nesses departamentos que se integram. Pode passar. Ser seguro física e mentalmente. E o que é que significa ser seguro nesse sentido, né? Essa segurança pessoal. É uma sensação de firmeza interior, né? De que você é capaz de ser
de se proteger e cuidar de si mesmo e de quem precisa de você. Você não ter aquela sensação de que você é feito de papel, que você é frágil, não é? Então, essa condição vai gerar, é bem interessante, gerar uma autoconfiança que vai fazer até a imunidade da pessoa ser melhor, porque ela está muito mais tranquila, mais serena e autoconfiante do que se ela se sentir muito incapaz, muito frágil. Claro que isso tem muitos fatores, né? Desde a infância, de como foi criada, etc., mas a ideia é que você pode tomar consciência de não ficar com muita superproteção de si mesmo, né? Com a ideia de que você tem que se proteger ao invés de que você é capaz de proteger-se no sentido de ter essa capacidade de ser forte nesse sentido, é se sentir forte. E não é uma negação de, eu rezo, não, é descobrir, né? Às vezes até... Por exemplo, uma das ações, digamos assim, que podem ser entrar no plano de alguém nessa questão da inteligência fluente, nesse quesito aí, por exemplo, a pessoa começar a estudar, ou perceber, ou tomar consciência de que o organismo humano ele é uma maravilha, é uma máquina perfeita, fantástica. Então, muitas vezes as pessoas não têm essa consciência de que o corpo e a mente ela tem uma regência aí de um conjunto de feedbacks, é uma engenharia fantástica. Até tem um amigo nosso, médico, um dos grupos aqui de estudo, que diz assim, para a medicina matar um paciente, ela faz muita força, porque o corpo humano ele é uma máquina fantástica. Então, essa consciência de que eu estou tranquilo, eu sou capaz de me proteger e proteger os outros, se eu me sentir seguro, ter essa condição de confiar na natureza é uma coisa bem... faz uma diferença muito grande até para como você reage às doenças, até como você vai ter mais suscetibilidade a doenças ou não por conta dessa condição aí de autopercepção de segurança física e mental. Então, nesse sentido aí, significa ter uma sensação de segurança pessoal, sentir-se confiante em sua capacidade de proteger e cuidar dos outros, de si mesmo e dos outros, e é conquistar suficientemente, né? Conquistar suficiente paz de espírito de modo a poder dormir bem de noite, né? Poder não ficar remoendo, ansioso, ou seja, todas as condições físicas e psíquicas, mas aí é uma percepção, né? Uma sensação de que você é capaz de... o seu sistema está funcionando bem, a sua máquina está em ordem, mesmo quando ela não esteja tão em ordem, mas ela tem defesas de como se resguardar e como resgatar também a condição de rigidez, de estar funcionando bem com alguma medida que a gente faça, né? Tomar um remédio, fazer ginástica, tomar suplementos, enfim. Pode passar. Aí chegamos naquela história do poder que eu disse para a gente entender melhor, né? Então, que poder é esse? Não é poder de ser governador do estado e tal, embora, como eu disse, quem tem esse poder tem algum poder, mas não é nesse sentido que a gente está falando. É um poder pessoal. O que significa poder pessoal? É essa condição de você ter uma personalidade que o leigo chamaria de forte, né? Mas de autoconfiança, mas que é uma coisa de você ter essa confiança em si mesmo para deixar uma marca no seu entorno, na sua casa, no mundo, etc. Então, é uma conjunção de certeza pessoal, tenacidade, clareza de visão, integridade e, obviamente, pode ter dinheiro. O dinheiro pode ser um caminho de você conseguir coisas. Então, de fato, o que é que lhe proporciona liberdade, autonomia, você ser dono do seu nariz é poder. É esse poder pessoal que está sendo colocado aí. Então, ter poder lhes proporciona uma liberdade de escolha e uma sensação de autonomia e potencialidade. Ou seja, de potência, de capacidade de realizar coisas. Eu quero viajar e tenho dinheiro para viajar. Então, isso é poder pessoal nesse sentido aí. Mas é algo que vai além do que simplesmente satisfazer desejo, porque lembra que a gente já falou disso lá no dinheiro, né? É algo que diz, eu tenho essa capacidade, eu
eu entendo desse assunto, eu defendo esse assunto, isso faz parte de mim, eu posso, digamos, me dedicar a uma causa relacionada com aquilo que eu acredito, influenciar, me tornar um líder e influenciar, fazer alguma transformação. Então, esse poder pessoal aí não é só interno, de autoconfiança, mas da minha capacidade de fazer algo que eu acredito e que pode influenciar os outros. Então, a gente podia também chamar de liderança, né? Mas é essa capacidade de realmente ter firmeza e poder realizar aquilo que a gente acredita, que a gente pode se dedicar àquilo que é um valor importante. Acho que esclareceu, né? Porque às vezes a gente fica com preconceito de, quer poder, porque quer se afirmar em relação aos outros e tal. Todos esses aspectos podem ser aspectos do poder, mas o sentido próprio do poder nessa abordagem é essa ideia de independência, de autonomia, de autoconfiança como combustível para realizar coisas na sua vida, para você ter um lugar no mundo onde você tem um papel, onde você se sente agindo. Então, quando no Lions, por exemplo, uma das não é nem propaganda, mas das descrições, das exortações que nós leões temos no Lions, nas propagandas que eles mandam para os membros, dá poder para você transformar a sua sociedade, a sua comunidade, enfim. E é exatamente isso. Você sendo do Lions, você tem muito mais chance de chegar e falar com as autoridades sobre, sei lá, consertar uma via pública que não tá em ordem, porque você fala em nome de uma entidade internacional que você faz parte dela. Então, toda essa condição de realização através dessa capacidade de autoconfiança, de certeza pessoal, de firmeza, é o que eles chamam de poder. O exercício de uma liderança por uma causa que você acredita, que aquilo ali faz parte de algo que você não está fazendo só para ter prestígio, só para mostrar para os outros. Não, você está fazendo deixando uma marca no mundo, né? Que na juventude pode ser uma coisa, na idade adulta pode ser outra, enfim. Essa liderança que a gente falou, esse poder está muito relacionado com isso, viver uma vida que tenha sentido e propósito, é outro aspecto, mas mais aprofundado, não é só o comportamento, mas é também a questão da atitude, daquilo que vai fazer você tomar certas decisões, você direcionar aquela história que Jesus Cristo diz, onde está teu tesouro, onde está teu coração, ou seja, você com aquele propósito, com aquele sentido, aquilo faz sentido para você, de outras pessoas também, e do mundo, de alguma causa, mas que você vai, aqui é a dimensão interna, na hora que você estiver diante de um impasse, é esse propósito que vai fazer você saber escolher adequadamente, né? A gente, no documentário do Brasil Paralelo aí, o especial do Natal do Brasil Paralelo, a gente falou, eu não sei nem se a gente falou aqui, porque não sei, você estava viajando, não sei se os meninos falaram, mas tem, no segundo episódio, eu sugiro que quem não assistiu, assista lá no YouTube, tem lá um dos entrevistados que ele fala, ele é dono de uma corretora de investimentos, etc. E aí ele está dando essa não é nem testemunho, né, mas fazendo a sua análise, mas baseado na vida pessoal, da confiança. Como é que você adquire confiança? Como é que você transmite confiança, etc. E tal. E aí ele dizendo, Lacombe perguntou num determinado momento, se ele já tinha tido uma oportunidade, assim, se deparado com uma situação crítica, onde ele tinha que confiar e que se ele tivesse confiando errado, dava tudo errado, assim, era uma coisa muito séria e tal. E ele fala da experiência da mulher dele ter engravidado, uma gravidez de risco e tal, e que todo mundo dizia que era para abortar, e eles não abortaram, enfim. Mas o mais interessante é que ele disse assim, foi falar desse assunto, ele disse, no ano anterior,
a esse caso, eu tinha me envolvido com essas causas aí, anti-aborto e tal, e eu tinha lutado contra, e aí ele dizia, aí o problema veio para minha casa, né? Aquilo que era uma causa genérica, né, geral, ele chegou na casa dele, concreto, uma situação que não era fácil, né? A mulher dele podia morrer, enfim, foi uma coisa bem extraordinária. E aí, esse dado que eu estou dizendo, se você tem realmente esse sentido, esse propósito, não é só da boca para fora, para influenciar os outros, né? Ter poder, etc. Não. É que aquilo, quando chegar para você ter que acertar as contas com aquele valor, você vai fazer a escolha certa. Mesmo que seja algo que parece ser... você tem que se basear em valores muito mais transcendentes, né, com religião, etc. e tal. Então, nesse sentido, viver uma vida que tenha sentido e propósito significa saber o que é importante para você, viver em sintonia com os seus valores essenciais e ter uma noção do sentido e do propósito de sua vida. Um indicador que você valoriza pode ser o indicador daquilo que você valoriza, aquilo que eu disse no começo da palestra. O indicador disso é a quantidade de tempo que você dedica a essas atividades, pessoas, instituições que têm sentido para você e que dão propósito à sua vida. Então, se eu digo, eu quero lutar pelos animais e tal, mas isso significa só que eu compro um selinho uma vez por ano para ajudar uma causa ali e tal. E se alguém chegar e disser assim, mas você vai ter que deixar de, comprar galinha, mas se aquela pessoa vive de vender galinha, o sentido pessoal dela, o propósito é outro e não aquilo que ela está usando, só por marketing, que seja. Vou passar. E por último, fazer essa maximização da saúde mesmo, física e emocional. Então, quando você tem essa autoconfiança, né? Quando a gente falou da questão de você se sentir seguro física e mentalmente, mas aqui não só isso, mas efetivamente você ter esse autocuidado, você ter essa consciência de que realmente é bom você ter uma boa saúde. Então, significa sentir-se bem o bastante para fazer tudo o que é preciso na vida diária, sem apresentar sintomas inquietantes ou limitadores. Então, é sentir-se saudável, e eu diria mais do que sentir-se, buscar ser saudável, cultivar essa rigidez, essa saudabilidade. E aí, o que acontece? Tudo é circular, né? Se eu cuido da minha saúde mental, isso vai representar também um efeito concreto na minha saúde física, social, etc. E um aspecto importante é higiene mental, né? Então, se a gente, além de se alimentar direito, fazer atividade física, tomar vitaminas, etc. e tal, mas a gente faz coisas que a gente gosta, que a gente tem um espírito lúdico, que tem esse lado também da diversão, que aí tem a ver com as pessoas, né? Tudo é um link permanente aí de todos esses aspectos e um influenciando o outro. Então, trabalho, dinheiro, pessoas, realização, propósito, saúde, poder, autoconfiança, tudo isso é o que está relacionado aí como sendo a inteligência fluente. Pode passar, amor. E aí, esse pessoal, né, desse instituto, eles criaram, baseado nas histórias que eles viam as pessoas chegarem lá, né, eles disseram que ficaram muito famosos e tal, porque eles criaram essa noção, eles divulgaram essa noção da riqueza inesperada e a ideia também contra-intuitiva que você não vai necessariamente se sentir mais feliz porque você tem mais dinheiro. Porque o comum das pessoas é achar, não, mas se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, todos os meus problemas estavam resolvidos, né? E eu seria feliz. Então eles divulgam a ideia contrária. Não quer dizer que você só vai ser feliz se não tiver dinheiro, não. É tendo essas coisas que a gente vai conversar agora. O fato de você chegar a um limiar, um patamar de
solução financeira, mas se não tiver os outros aspectos, aquilo ali não vai fazer você ser afluente nesse sentido que a gente está colocando aí. E aí eles criaram um programa, né? Eu disse que a minha ideia de compartilhar isso com vocês era exatamente a gente pensar, e quem tivesse interesse, a gente fazer um plano piloto, testar essas ideias, enfim. E aí ele diz que, nesse sentido, são 4 aspectos de ação, de abordagem, que devem ser atacados, digamos assim, para o desenvolvimento da inteligência fluente. Então, são prioridades, comportamentos, atitudes e eficácia financeira. Então, esses 4 aspectos vão trabalhar, digamos assim, né? Vão botar a mão na massa, a gente vai perceber como lidar com todos esses aspectos anteriores. Então, a primeira coisa é prioridade, é quase óbvio, né? Mas o que você... Sim, antes de eu dizer outra coisa. Todos esses aspectos aí dizem respeito a você ter um guia, que você vai parar e pensar como é que está a sua vida em relação a isso. Então, é como se fosse assim, vamos fazer uma análise para você, um processo de autoconhecimento, para você descobrir o que é prioridade e quais são as suas prioridades na vida. Que é o que todo mundo faz, assim, nesses projetos esses programas de coaching, não sei o quê, fala-se muito dessa questão da prioridade e tudo mais, mas eu achei que eles vão além quando colocam essa questão da análise dos comportamentos, das atitudes e essa condição de levar a pessoa que está fazendo esse processo a um plano, a realizar um plano, a botar no papel algo que ela possa fazer realmente para poder chegar àquilo ali. E aí também muito interessante, e tem até um aspecto de marketing aí, né, muito comum hoje em dia, é que o livro é cheio de historinhas. Do mesmo jeito que Dale Carnegie no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tem para cada princípio que ele fala, ele conta uma historinha ali de como aquilo funciona. Esse livro também, tudo que é dito tem uma historinha de alguém, de um cliente que fez aquilo, como era, como é que fez, como é que mudou. Então, as prioridades dão sentido e energia, né, e força e combustível às suas escolhas financeiras e ao seu estilo de vida. Então, aquilo que você prioriza, né, é no que você vai investir dinheiro, no que você vai gastar e no que você vai se ocupar, né? O seu estilo de vida vai estar relacionado com as suas prioridades. A grande questão aí interessante é que muitas vezes você diz mesmo que a sua prioridade é aquela, mas nas avaliações, né, nos testezinhos que tem no livro, você descobre que aquilo é um engodo, né? Você está enganado, aquilo. E aí é interessante você perceber que se você descobre que você está pensando que tem uma prioridade A e tem uma B, mas essa B você não quer continuar, você pode fazer alguma coisa. E a ideia é exatamente essa nessa condição aí desse plano, né, desse planejamento. Um outro aspecto bem importante é que muitas vezes a gente fica falando muito genericamente, muito abstratamente, e não em relação a uma situação concreta como aquilo é posto em prática. E aí o livro também ajuda a gente a perceber muitas coisas disso. Acho que vai dar tempo a gente dar uma visão geral aí para vocês. Aí os comportamentos. Então, se eu tenho certas prioridades, eu vou perceber que isso vai se traduzir nos meus comportamentos, no meu estilo de vida. Então, os comportamentos são os modos de agir que fomentam, né, que alimentam, que estimulam, ou então os modos de agir que impedem, que atrapalham seu progresso em alcançar a inteligência fluente. Então eu posso dizer assim, eu quero ser mais seguro, eu quero ter um propósito, ter poder e tal, mas eu não saio de casa, não me levanto da cama. Então esse comportamento não é um comportamento que vai ajudar a desenvolver essa capacidade de afluência. Atitudes. A expressão atitude também confunde algumas pessoas, porque a atitude é algo subjetivo. Mas as atitudes se transformam também, se expressam através de comportamentos. Mas não é simplesmente o comportamento pelo comportamento, no sentido de as ações, ou o que você faz ou o que você deixa de fazer dentro de um determinado tempo, num determinado aspecto da sua vida. Mas é o como você faz. Então, quando a gente fala de atitudes, a gente está falando de comportamento, mas
mais profundamente, não simplesmente descrevendo o comportamento, abriu a bolsa, falou ao celular. Não, a pessoa estava com a atitude hostil, a atitude colaborativa. Sempre tem uma avaliação subjetiva, mas a gente está falando de uma intencionalidade, de um padrão emocional interno. E no caso aí das atitudes, são crenças e posturas, né, que vão mais do que simplesmente comportamentos. O olhar da pessoa diz muita coisa da atitude dela, mesmo que ela esteja parada. Duas pessoas podem estar paradas numa aula, sentadas, e o olhar de uma está mais brilhoso e o outro está assim. Então, aquilo é um sinal, índices dessas atitudes. E aí, um fator muito importante do mesmo jeito que o comportamento são as ações, ou então o que você deixa de fazer no tempo real, concreto da sua vida, a cada dia, as atitudes vão dar esse tempero, né? Vão dar essa injeção de ânimo ou de desânimo para poder aquilo se realizar. Então, as atitudes são crenças e posturas mentais em relação ao dinheiro e à sua vida, tanto consciente quanto inconscientemente. E por último, a eficácia financeira, que são 2 vetores aí que ele leva em consideração, que são as suas aptidões de competência financeira, que a gente vai falar rapidamente também, e a tranquilidade financeira. Como você lida com esse aspecto financeiro, que vão fazer você se sentir capaz e seguro na sua relação diária, prática, com investimentos, com dinheiro, etc. e tal. Então, o programa de inteligência fluente significa trabalhar esses 4 aspectos aí e trabalhar nesse aspecto que eu falei: avaliação, planejamento e ação. Ou seja, o livro ele vai ajudando muito a destrinchar, você perceber e a levar cada um que esteja com interesse naquilo ali, que não é simplesmente preencher uma tabelinha, é a refletir baseado nesses conceitos. Aí eu pensei da gente ter o destrinchamento disso aí, como eu disse, as tabelas, os inventários são frases, são assertivas, que ele vai colocando e que você vai, na realidade, você vai devolvendo para o livro e para você mesmo como você se percebe e como você está agindo. E aí fica mais fácil você ter uns scores, né, umas quantificações que vão direcionando as áreas que você precisa melhorar. Porque não significa que a pessoa pode estar no nível de vulnerabilidade, de fragilidade, pode estar no nível muito bem de uma boa fluência, o que não significa que ela não pode melhorar ainda mais. E quem está precisando melhorar mesmo. Então, é algo que não tem assim, você vai estar considerado um inteligente afluente se você ganhar X por mês, se você tiver tantos amigos, não é num parâmetro desse tipo. Pode passar. Acho que voltou, não? Não. Eu fiz isso e eu mesmo me confundi. A gente não falou prioridades, comportamentos, atitudes e eficácia financeira. Então, nas prioridades, as avaliações que tem lá para você ver o que são as suas prioridades, eles fizeram esse destrinchamento, esse fatiamento, né, essa fatoração aí, os fatores da prosperidade, das prioridades. Então, lembra que as prioridades é aquilo que você vai botar mais tempo, dinheiro, o seu estilo de vida, é aquilo que você valoriza mais na prática. Pode ser que você nem saiba disso, né? Mas você está priorizando aquilo ali. Se eu digo que eu não posso assistir uma aula porque vou para o cinema, ou eu não posso fazer o meu trabalho de conclusão do curso porque eu tenho que ir para manicure, a prioridade naquele momento, e talvez, se for ver em outras atitudes, é fugir de não fazer aquele trabalho. Ok? Aí a pessoa diz, adiar. Então, por que está descrito dessa sequência? É porque no livro tem lá várias frasezinhas que vai revelar que você tem entre as suas prioridades prosperidade. O que você não tem, o que você precisa ter.
de qualquer modo, vai descrever para você, você vai entender o que é a prioridade e isso vai ser mais fácil de você poder perceber quais são as suas prioridades na vida e quais são as prioridades que você quer ter na sua vida se você está tendo prioridades inadequadas. Então, a primeira coisa é prosperidade. Então, eu só vou administrar bem o dinheiro, meu estilo de vida, o crescimento, etc., se eu tiver entre as minhas prioridades ganhar e administrar o dinheiro para suprir as necessidades e os desejos. Né? Lembra que a gente falou? Então, se a pessoa não tem essa gana de querer saber que é o seu dinheiro que vai fazer você comprar um tal livro que você teve aquele dinheiro, você prosperou, ano passado você não tinha, esse ano você já tem. Então, essa ideia de que há algo para prosperar, para crescer, faz parte dessas prioridades. Deve fazer parte, né? Se a pessoa não tiver essa prioridade, ela não vai se comportar buscando isso e nem vai ter uma atitude voltada para isso. Pessoas. Sim, um detalhe interessante. Se eu não disse que tudo isso são critérios de testezinhos, de avaliação, etc. Então, pode ser que uma pessoa também esteja só voltada para prosperidade. Ela só quer ganhar dinheiro e tal. E na prioridade, entre as prioridades dela não tem pessoas. E deve ter, se vocês entenderam, na realidade são 5 aspectos de prioridade, 5 prioridades. Você deve equanimizar, né? Deve equalizar ali, deve fazer com que todas estejam presentes na sua vida. Então, prosperidade, ganhar e administrar dinheiro, pessoas, criar e manter relacionamentos sociais importantes com a família e com amigos. A produtividade no sentido do trabalho e depois uma produtividade outra que pode ser o trabalho voluntário, outras realizações, hobbies e tal, que você pode ganhar dinheiro com aquilo ou não. Mas tem 2 níveis ali, a produtividade do trabalho, que é fazer as atividades que garantem o sustento, e as outras fazer atividades fora do trabalho, mas que possam render dinheiro ou não, mas que sejam algo que você se sinta realizado. Porque se alguém... Isso é dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm muita consciência disso, os americanos, mas é algo que serve para todo mundo. Se alguém acha que a vida é só trabalhar, ir para casa, poupar e tal, essa vida, por melhor que seja o seu trabalho, a pessoa perde essa gana, né? Esse elan, essa vontade de viver afluentemente, porque fica uma rotina, né? Então, esse detalhe de eu quero prosperar, eu trabalho, mas eu também quero ter um lugar no mundo, quero influenciar tudo aquilo que a gente estava falando, agora traduzido em coisas que você vai destinar a se dedicar na sua vida. Então, produtividade, trabalho, produtividade, qualquer outra produtividade. Pintar caixinhas e dar de presentes. Eu estou produzindo alguma coisa, mesmo que eu não esteja ganhando dinheiro. Ou produzir caixinhas artísticas, que eu faço porque eu gosto artisticamente, e também, além disso, dá para ganhar dinheiro. Então, por isso está dentro aí da produtividade. Paixão, né? Paixão não é só você dizer assim, eu faço o que gosto, eu estou satisfeito. Não. É aquela empolgação e alegria, aquela coisa que você até pagaria para fazer, porque você é apaixonado por aquilo ali. Então pode ser um hobby, pode ser uma coisa que a pessoa gosta bem de fazer, atividade física e tal. Se eu puder conjugar paixão com trabalho, com produtividade e tal, né? Claro, se tudo isso estiver convergindo, melhor ainda. E por último, vocês entendem que tudo isso deve estar dentro das prioridades, serem prioridades, né, nessa inteligência fluente, a paz, que é exatamente fazer coisas que realmente dá o equilíbrio, dá aquela vivência de satisfação, de tranquilidade, que é fazer meditação, caminhar, relaxar, fazer auto-hipnose, ir para a igreja. Tudo isso assume essa condição de que é algo que deve ser considerado prioridade na inteligência fluência para ser o caminho da paz, a vivência da paz. Então eu tenho, tanto quanto eu tenho que pensar em ganhar dinheiro, eu tenho que pensar no meu equilíbrio
emocional, a sensação de tranquilidade, tanto eu tenho que pensar nas pessoas com quem eu convivo. Acho que tá claro, eu achei que é algo muito simples até, mas se a gente não disser, fica tudo de bolo, assim, fica uma massa informe e a gente não consegue traduzir. Eu achei que eles traduziram bem, fatiando aí esses aspectos e chamando a atenção da importância disso para a fluência. Pode passar. E aí os comportamentos, vamos ver se eu vou enxergar aqui. Vocês já entenderam que os comportamentos são as ações ou o que eu deixo de fazer, o que eu não faço, na direção de realizar as prioridades. Né? Aquilo que a gente vai querer fazer está nas prioridades e para isso eu tenho que mexer no comportamento, eu tenho que perceber o comportamento. E aí eles listam alguns comportamentos muito interessantes que tudo isso é avaliar como é que eu estou e eu sei que eu preciso desenvolver isso. Todo mundo que quer ter inteligência fluente deve desenvolver essas características. Então, resiliência é uma palavra que está na moda aí, né? Ainda está. Que é a capacidade de você manter a sua condição de estrutura, né? Não se abalar no sentido de se perturbar, de se desmontar diante de situações de pressão. Daqui a pouco eu digo como é que eles dizem ali. Mas se vocês entenderem o conceito físico, de onde vem essa ideia, é a ideia em física, resiliência quer dizer o nível de pressão, né, que um material sofre e volta para a sua condição anterior. Por exemplo, aqui na sala tem quem está sentado no sofá. O sofá é macio, então ele aguenta até, digamos, 200, 300 quilos. E quem senta no sofá, ele abaixa, né? Então, esse abaixar do estofado é a resiliência dele. Quando a pessoa se levanta, ele volta para o mesmo nível. Então, essa capacidade de aguentar algo sem se desfazer, sem se quebrar e voltar para a sua condição anterior, na física, isso é resiliência que foi trazido para a psicologia nessa ideia de quanto você é capaz de aguentar pressão, de se sentir, de se adaptar a uma realidade ruim, que lhe abale de alguma forma. E você voltar à condição, ao status quo ante de como você era, para poder avançar. Então, ali está. A resiliência tem a capacidade de se recobrar facilmente, né, de se refazer, ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Então, é essa capacidade de sofrer as pressões, as situações e se recompor e seguir em frente. Assertividade. Então, esse comportamento de assertividade ele é muito importante para a fluência, né? Quando uma pessoa chega num ambiente ninguém escuta, ninguém presta atenção, e é um ambiente que ela tem direito natural, não é assim, eu tenho direito de dizer, não, tem o direito de ser bem tratada, ela tem uma demanda que deve ser considerada, ou seja, pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser numa loja. Então, a assertividade é essa capacidade de você se sentir, ter o seu senso de dignidade, de amor próprio, e você expressar suas opiniões, os seus desejos, o que você quer, enfim. Então, saber o que dizer, saber dizer o que quer, ir em busca do que quer, né? Tem mais coisas para falar sobre isso, mas sintetizando é você ser assertivo. Tem um livro muito interessante chamado Não Diga Sim Quando Quer Dizer Não. E nesse livro é também nesse estilo de dar dicas e tal. E aí ele mostra assim, como você conhece, já ouviu falar desse livro? Então, ele fala primeiro isso, que a assertividade é você dizer sim e você dizer não na hora que você quer dizer não. Não dizer sim quando você quer dizer não.
E aí significa o quê? Sei lá, você vai numa loja e você não quer comprar aquilo, ou você não quer, e aí a pessoa tem habilidade, ou que seja, você fica com vergonha, ou você fica chateado, constrangido e acaba comprando, diz sim quando não quer dizer não, deveria dizer não. Então, esse livro é um treino esse livro, não diga assim quando quer dizer não, é um treino interessante de assertividade. E aí ele diz, você vai, um dos exercícios é fazer exatamente isso, ir numa loja, provar um bocado de roupas e depois dizer, não quero não, vou querer não. Mesmo se quisesse, mas não compra naquela hora. Então, é uma forma de você exercitar esse desprendimento, essa assertividade. A eficácia interpessoal que eu botei ali, que é entre parênteses, que é o quociente emocional, a inteligência emocional. Então, a eficácia interpessoal é o que eles estão chamando de inteligência emocional. Você ser capaz de perceber as emoções dos outros, se relacionar, comunicar suas emoções, empatizar. Então, essa interação de inteligência emocional é o que ele está chamando, que eles estão chamando de eficácia interpessoal. Então, ser eficaz interpessoalmente, né, também é intrapessoalmente. Quer dizer, você conhecer-se a si mesmo, saber seus sentimentos, suas vivências e ser capaz de perceber isso no outro também. Então, ser eficaz interpessoalmente significa ser bem-sucedido ao interagir com os outros. Você é capaz de interpretar as emoções das outras pessoas e de comunicar as suas. Então, é a essência da inteligência emocional. Um outro comportamento importante aí da afluência é a capacidade de trabalhar duro. Eles chamam isso, né? Claro, é uma tradução, mas é a ideia de que é a pessoa ser determinada. E se ela quer aquela meta, ela vai até atingir aquela meta. Então, ela é capaz de se dedicar, de se esforçar e não desistir por antecipação. Então, quando uma pessoa com inteligência fluente realmente se lança ao que ela quer fazer, ela, em geral, tem uma meta de riqueza, e essa riqueza aí não é só comprar um carro ou comprar uma casa, mas pode ser construir um lar de crianças para crianças abandonadas, enfim. Mas é de gerar uma riqueza, né? Ela tem uma meta de riqueza em mente, mas adora o processo, independente de ficar rica ou não. Ela não está atrás do dinheiro, ela está atrás de, por exemplo, um empresário, muitas vezes ele não está. Ele até, às vezes, pode até ganhar menos, vai gastar, vai ter mais dor de cabeça, mas ele tem aquela meta e ele se interessa por aquilo ali. Então, isso é essa capacidade de você focar e se dedicar e se determinar, e que eles estão chamando aí de capacidade de trabalhar duro. Persistência, que parece com isso, mas a capacidade de trabalhar duro é a capacidade de, sei lá, passar horas, né? Eu precisar trabalhar 10, 12 horas por dia para atingir aquilo ali, naquele período eu sou capaz de fazer. A persistência é mais a longo prazo. Então, a pessoa fluente, quando estabelece uma meta e corre o risco calculado, né? Isso é também outra coisa importante. A gente vai ver que das atitudes ou dos comportamentos é a gente saber também não ficar dando murro em ponta de pedra, não é? Em ponta de faca. Assim, não é você só fazer o fácil, não, fazer o difícil também, mas saber o momento certo, se aquilo está no caminho certo, enfim. Então, volta aí. Então, ela, quando estabelece uma meta, corre um risco calculado, ela está disposta a continuar até conseguir o que quer, ela tem a capacidade de continuar em uma tarefa até alcançar sua meta. Então, a perseverança, persistência. E o outro é a capacidade de força que a pessoa vai investir naquilo ali. Nós estamos já nos encaminhando para o fim. Aí agora sim, Ramon. Então, aí vocês entenderam que esses comportamentos, são comportamentos que fazem parte do padrão da natureza daqueles que são afluentes, que se descreve esses comportamentos, se identificam esses comportamentos, e quem quiser desenvolver isso deve cultivar esses comportamentos. E as atitudes, como eu disse, que são aquelas crenças, o estado de ânimo, aquilo que influencia, dá o tempero dos comportamentos, das decisões, etc. Então, ali eu não, como são vários, eu não achei interessante descrever, eu vou comentar para vocês,
porque elas são intuitivas também. Então, a primeira é o otimismo, né? Se você quer afluir, quer crescer, e você só é para baixo, né? Ou se você tem um otimismo alienado, de achar que tudo vai acontecer bem sem você fazer nada, né? Os dois limites aí, os dois extremos. Mas o otimismo, que significa a sua disposição inicial é aquilo vai dar certo, você está gostando daquilo, você está achando que aquilo, você está entrando porque você acredita naquilo. E você está muito mais voltado a estar alegre, feliz, e não com cara sorumbático, né, com cara feia, dizendo, mas isso não vai dar certo, não sei o quê. Não, ao contrário, ter esse estímulo positivo e dar esse gás para as coisas se realizarem. A disposição de correr riscos também é uma coisa importante, né, que estava lá no comportamento da persistência. Então, essa disposição de arriscar, se você não fizer alguma coisa além do que já está ali, você não vai... se não tiver esse espírito, né, a atitude aí tem a ver com esse espírito com que você imprime as suas emoções, o tom de voz, o brilho nos olhos, né, como tem um BZ, né, brilho nos olhos. Então, o otimismo é importante, a disposição para correr risco. Uma coisa muito importante é a curiosidade e a receptividade de perceber coisas novas, de aprender coisas novas. Então, essa permanente curiosidade, esse espírito aberto para o aprendizado, para coisas novas, é uma das atitudes, né, um dos temperos aí que entram nesse caldo da inteligência fluente. A disposição para a mudança é fundamental, né? Eles tratam de um jeito que eu achei muito interessante. E Jung já dizia lá atrás que a maior dificuldade que as pessoas que ele observava nos clientes, nas pessoas que tinham resistência à mudança, é que elas pareciam que mudar significaria perder a sua identidade, perder o seu sentido próprio. E aí, aí eles fazem umas coisas bem interessantes, dizem historinhas e tal, ilustram isso, mas a chave que eu acho que ajuda aí é que quando você desenvolve essa atitude de que você pode mudar certas coisas sem perder a sua identidade, continuando a ser você mesmo, sendo melhor, mas é você mesmo. Você não está se anulando, se aniquilando para fazer uma coisa totalmente diferente. E descobrir isso, que eu digo na linguagem junguiana, é fazer as pazes com a sombra, né? Muitas vezes, lá naquela coisa que a gente acha que a gente vai se livrar, que é horrível na gente e tal, mas ali pode ter algo que pode ser reciclado e às vezes é algo muito rico e que você que não está vendo direito e que você pode fazer as pazes aí, entender as motivações de por que aquelas coisas foram para o seu recalque lá do seu inconsciente e ressignificar aquilo ali. Então, uma atitude afluente é disposição para a mudança. O sentido de controle da sua própria vida, que na realidade é um estoicismo. Eles falam um pouco disso, né? nem explicitam essa ideia, mas a ideia básica do estoicismo é você saber distinguir o que é algo que você tem controle do que você não tem. E aí você tem o controle daquilo que você tem controle, que é a sua vida, que é você mesmo, suas emoções, e se adaptar a isso. E não ficar achando que o mundo é que vai mudar, que o mundo é injusto, que não devia chover hoje. Tudo isso não é algo que ajuda você realmente a avançar. Então, se você quer avançar, você tem que ter esse sentido de controle da própria vida, não da dos outros. Então, se eu tenho algo que eu quero melhorar na minha vida, e se eu tenho dificuldades, se tem limitações, eu vou ver qual é o caminho de eu melhorando aquilo ali, poder mudar. E aí isso é estoicismo. Qualquer dia eu vou sugerir a Ana fazer uma palestra aqui sobre estoicismo. A gente faz um simpósio, né? Podia ser isso, Rodrigo, um simpósio sobre estoicismo, né? Falaríamos os quatro, o doutor Lamartine, acho que podia fazer isso. Vamos lá. Sensibilidade psicológica, que é essa capacidade de se tocar, né? Tem gente que não tem semancol. Então eu digo que a sensibilidade psicológica é você se autoconhecer, perceber, se autorrefletir. Então essa atitude de se tocar, de perceber, não é se tocar fisicamente, não, é se tocar de analisar o que está
dentro de si, né, do quanto eu posso estar contribuindo para aquela situação que eu acho que é do outro. Enfim, perceber a nossa participação na realidade. Então, isso é uma característica, uma atitude importante a ser desenvolvida, né, a ser cultivada aí nesse tópico, desse quesito aí, as atitudes. Aí, disposição para a responsabilidade. Vocês estão entendendo que quando a gente diz disposição para isso, disposição para aquilo, em termos de atitude, é exatamente uma condição onde a pessoa não está resistindo àquilo, não está fugindo àquilo, está estimulando a fazer a condição do que ela tiver que fazer com boa vontade, fazer com disposição. A atitude que vai energizar e dar força ao comportamento. E aí, nesse sentido, a responsabilidade é muito importante, porque muita gente tem medo de ganhar mais, tem medo de ser transferido de um trabalho, tem medo de mudar de profissão ou várias outras coisas, por medo de achar que vai ter mais responsabilidade, que não vai conseguir dar conta daquilo ali. E a atitude é uma atitude de fuga da responsabilidade. Então, o antídoto é o contrário, é a disposição para a responsabilidade, é cultivar essa disposição. E é melhor você fazer isso, estagiário, do que formado, né? Eu dizia isso para o pessoal que estagiava aqui, porque colegas e tudo, muitas vezes as pessoas em psicologia, inclusive, era horrível isso, os professores ficavam achando que você só devia estagiar na faculdade no último ano, né? Aí você vai aprender depois de sair da faculdade, né? Porque se você só na teoria ali, você não aprendeu. Então, quanto mais a pessoa tiver essa disposição de, claro, calculando os riscos, né? Ali está contemplado também essa ideia, você ir assumindo cada vez mais as responsabilidades, que vai lhe dando essa autoconfiança, aquelas outras coisas que a gente já falou ali, da inteligência fluente. Forte senso de identidade, né? Que é essa ideia de que eu posso cultivar que eu sou desse jeito, as coisas que realmente são da minha identidade, que não são, eu tenho a disposição de me livrar do que não sou eu para ficar a essência do que sou eu realmente. E o que sou eu não é vício, é virtude, é potência, né? Virtude quer dizer potência, potencialidade. Então, se eu tenho determinação, é virtude, se eu tenho teimosia, é vício. Então, se eu tenho, a minha energia está voltada para ser implicante, digamos assim, mas essa energia me diz que eu tenho a capacidade de ser determinado e realizar coisas, então a perseverança, a determinação e tal, é minha potência, sou eu, o jeito, é o temperamento, o que seja, mas eu posso canalizar isso adequadamente, ao invés de fazer isso, sei lá, infantilmente ou de qualquer outra forma. Então, esse senso de identidade da potência, da virtude que somos realmente nós. Tudo que significa perturbação é vício, que é distorção dessa virtude, dessa potência. Ambição. Aí é bem interessante, porque quando você tem essa condição de achar que ser ambicioso, e isso é muito comum, né? A gente só vê as pessoas ambiciosas no sentido de pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa, passar por cima dos outros e tal, mas no livro ele explica bem direitinho essa ideia que é muito mais ampla, que é você querer algo, você se interessar por aquele algo e querer e lutar por aquilo ali. Então, ter ambição aí é deixar de ficar deitado em berço esplêndido, achando que tudo vai chegar e que você não precisa fazer força, não precisa ir buscar e tal. Então, essa dosagem aí de ambição, ela é muito importante. E se vocês entenderam, a fluência aí, a imagem que eu faço na minha cabeça é um monte de setinha direcionadas para um centro único, que é essa conjunção de todos esses aspectos. E aí sim, claro, se eu quero algo, eu ambiciono algo, isso é legítimo e isso vai ser um gás, né, um tempero interessante para gerar essa fluência. E por último, competitividade, que também não quer dizer uma coisa em si ruim. Então, se a pessoa deseja algo e a forma dela conseguir aquilo ali vai ser estimulada, ela vai se sentir mais
assim, gerar nela mais vontade, gerar mais gana, vai dar esse estímulo. Ela competindo, que não significa botar o outro para trás nem nada, mas significa eu não tô conquistando aquilo sozinho, eu estou conquistando com outros, né? Competitividade é a palavra, o comecinho ali, com quer dizer com outros. Então, se eu consigo fazer isso com outras pessoas e aquilo gera essa capacidade de, junto com outros, como num jogo, eu ter uma meta para atingir, fazer coisas com outras pessoas, isso é extremamente importante. E tudo isso aí são atitudes que levam a comportamentos que vão fazer aquelas prioridades serem realizadas. Pode passar. A gente está terminando. É quase a última. E aí, por último, né? Lembra que a gente disse que eram prioridades, comportamentos, atitudes e eficácia financeira. Que aí vem o lado especificamente da psicologia de como você se relaciona com o dinheiro. E aí eles dizem que você pode ter uma condição de incompetência financeira no sentido de que você não entende as regras do fluxo financeiro, dessa realidade financeira. E aí uma dica prática é, vai estudar. Né? Existem muitas formas de estudar isso, enfim. Mas a eficácia financeira, ele diz uma coisa interessante, que é, ele diz que a gente pode imaginar os baldes que o dinheiro vai passando, os vasos comunicantes, né? O dinheiro vai passando de um para o outro. Aquela história da transferência de ganhar, gastar, poupar, compartilhar. Então, o dinheiro é feito só para isso. As 4 possibilidades são essas. Você ganha, você gasta, você poupa, investe para render, ou você compartilha, você doa e tal. Então, todos esses baldes têm que ter dinheiro, assim, para ter essa condição de afluência, né? Então, quando eu faço doação, quando eu gasto, é porque eu primeiro ganhei de alguma forma, enfim. Então, a primeira coisa é essa competência de saber como ganhar dinheiro, como investir e tal. São fatores, assim, são regras simples, básicas. Eu não conheço muito bem, não. Um bocado de gente que eu conheço também não conhece muito bem, não. Mas é um bom estímulo para a gente estudar junto, né? Para a gente perceber melhor, enfim. E a tranquilidade financeira é em relação às crenças, aos valores que a gente tem em relação ao dinheiro e que estão ali subjacendo a nossa consciência cotidiana. O que é que significa isso? Significa que tem gente que tem medo de ganhar dinheiro. Tem gente que não sabe contar dinheiro, ou que não gosta de contar dinheiro. Por exemplo, eu não gosto de contar dinheiro, vou começar a me trabalhar nisso. Então, isso significa que entrou, né, várias crenças de que dinheiro é sujo, de que é melhor ter saúde do que dinheiro, enfim, são esses fatores subjacentes que aí eles dizem uma coisa também que é lugar comum, mas que é interessante a gente entender, é que isso significa que a nossa psicologia em relação ao dinheiro, ela pode estar percebendo o mundo como um lugar de escassez, que vai faltar, que você vai ficar sem dinheiro, ou então tem gente que acha que só tem dinheiro, que tem dinheiro é se tem o dinheiro, a cédula na carteira, enfim. Ou que o mundo é de abundância, que sempre, mesmo que haja dificuldades, sempre vai existir possibilidades de se ganhar, de se produzir, de se inventar coisas, sempre vai ter alguma coisa que você pode ofertar e ter em troca remuneração. Então, esses 2 aspectos, competência e tranquilidade, é o que eles chamam de eficácia financeira. E agora eu acabei de ter uma ideia que pode se juntar essa ideia de afluência com outro livro, que a gente também pode fazer uma palestra do livro em si, que é A Ciência de Ficar Rico, que é um livro que parece assim, uma coisa popular, que não é científico e tal, não é nesse sentido, mas ele diz coisas lá muito interessantes e que ajudariam nessa... É como se fosse assim, uma das tarefas para o plano de desenvolver a fluência é ler esse livro. Funciona também dessa forma. Pode passar, Ramon, acho que é a última. Então, como é que funciona aí, né? 4 minutos, vou terminar na hora certinha.
como é que funciona e que está tudo aqui nesse livro, né? Vocês estão convidados, sem precisar pagar nada, pelo menos agora. Quando ficarem ricos, a gente combina um percentual de royalties. Mas ele diz que, primeiro, a avaliação. Então, ele tem aqui, para cada coisa dessa, né, para cada comportamento, eu não vou ler tudo aqui, não se preocupe, mas só para ilustrar, por exemplo, comportamento de resiliência. Aí ele tem uma lista. Aprendo prontamente com os meus erros. E aí você vai botar uma pontuação de acordo se aquilo tem a ver com você, se não tem um inventário. Não transformo minha explicação do que deu errado em uma situação em desculpa para não seguir em frente. Então, isso ele vai destrinchando essa coisa e depois você bota o score e vê o índice que você atingiu e ele diz lá uma explicação e aí sim vai para as sugestões, que aí seria além da avaliação, o planejamento. As sugestões de que coisas podem ser feitas a respeito dessa situação. Por exemplo, se eu estou, eles chamam de lacuna, essa ideia de eu deveria estar, sei lá, com 10 de resiliência, estou com 6, então tem uma lacuna de 4, eu precisaria desenvolver 4 situações, 4 pontos para chegar nesse nível adequado. Então, ele primeiro diz, além dessa detecção, dessa avaliação desse nível, ele diz que você vai escrever os seus valores. Cada um tem aquilo que vai definir os seus valores, e aí dentro desses valores vai poder chegar nos comportamentos e nas atitudes. Então, por exemplo, competência financeira é uma área de inteligência afluente. Aí, a declaração de valores. Um exemplo, né? O bom desse livro é que ele diz passo a passo, né? Eu valorizo a competência financeira porque eu quero ter segurança financeira. Alcançar a competência financeira me levará a ter dinheiro suficiente para minhas necessidades e desejos. Então, isso é como as empresas fazem, uma missão, uma declaração de valores e tal. Aí, o segundo ponto do planejamento é metas. Então, se eu quero isso, eu tenho que ter metas. Eu não sei se vocês estão conscientes que a gente diz objetivos é uma coisa mais a longo prazo e metas são os pedacinhos, os pontos de parada até atingir o objetivo, né? Então, as metas, metas estabelecidas, aprender os princípios financeiros básicos em relação a ter e gerir um plano financeiro. Aí, medidas efetivas, encontrar-me com o meu consultor financeiro para planejar o próximo ano, frequentar um curso de um dia sobre finanças em uma faculdade ou na internet. Aí, defesas que atrapalham. Sim, eu nem falei isso, mas nem vou começar, mas toda uma área interessante que é em relação a essa questão de como ajudar a fazer aquela mudança, que é mostrar as várias defesas. E aí uma dessas defesas muito interessantes é a falsa história que você conta a si mesmo. Então, essa defesa, ele ilustra bem assim, como a pessoa, para justificar o problema dela, justificar a situação dela, ela traz da infância, lembrança, o que seja, e tal, mas ela constrói uma falsa narrativa que é falsa porque atrapalha, porque não leva a nada. Considerar daquele jeito não vai fazer a pessoa avançar. E aí sim tem lá as defesas que atrapalham, você vendo essas defesas, você vai exatamente ver que as suas atitudes, os seus comportamentos tem dois vetores aí, que é o seu interesse, sua declaração de valores e suas defesas, seus medos, suas fugas e as medidas que você vai fazer para acabar a safadeza do inconsciente na tapa, né? Você vai botar ali para realizar como meta. E aí eles dizem que é interessante você ter um amigo, um parceiro da afluência. Então, fazer as avaliações e botar para um amigo que é muito próximo seu, ver se aquilo vale mesmo e dar o feedback. E também, ao longo desses 3 meses, que eles dizem pelo menos esses 3 meses,
o que é que eu vou fazer na primeira semana, o que é que eu vou fazer no primeiro... Na verdade, eles falam primeiro mês, o dia, semana, dia, etc. Então, aquilo é quase que só se você tiver com a safadeza mesmo que não quer resolver aquilo ali, aí você fica embromando. Mas é claro que isso não é fácil, porque você não percebe, porque tem as defesas, porque se você está daquele jeito é porque tem alguma razão, mas o passo a passo, eu particularmente achei que valeria a pena a gente testar, a gente colocar em prática e ninguém ia perder nada, né? Assim, ninguém vai investir em nada, vai investir pensamento e tal. Então, tanto no sentido de vocês, quem quiser comprar o livro, fazer sozinho, fazer com o namorado, com o marido, com a mulher, com o irmão, o que seja, como aqui mesmo, quem tiver interesse, a gente formar um grupo. A minha ideia é de fazer tipo uma tarde, que poderia ser até a hora das 4 horas, né? De a gente pegar e ver mesmo, já tem essa ideia, faltou a história das defesas, mas pegar as tabelas e discutir e tal, e tentar fazer uma oficina, né? Que se colocasse ali em prática e a gente fosse embarcando, sei lá, talvez no primeiro dia, como eles dizem, a pessoa não consegue fazer mesmo, destrinchar, mas ficaria aquilo como um compromisso. Aí depois, sei lá, 15 dias depois, fecharia o plano e depois se encontrariam uma vez por mês para ver como é que está adiantando aquilo. Quem quiser ter esse mútuo apoio e tudo mais. Eu gostaria de fazer isso por mim, assim, eu fiquei interessada, acho que vale a pena, e acho que para o grupo também seria uma forma interessante pessoalmente e do grupo ver, até ter como meta levantar dinheiro para as obras sociais, para o que a gente faz aí, e para cada um também, enfim. Então, a ideia do plano é avaliação, planejamento e ação. E eu terminei. Aí a gente encerra aqui com o YouTube, né, a live, agradecendo aí a presença. Pergunta se tem alguma pergunta aí. E aí a gente fecha aqui. Se vocês quiserem perguntar, dizer alguma coisa, a gente, ou discordar, ou acrescentar, a gente usa aí mais uns 5 minutos. Não? Ok. Então, terminando já